Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a nossa novena de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima e estamos vendo a mensagem central das aparições que foi revelada no dia 13 de julho de 1917. Nessa mensagem central, Nossa Senhora fala de três coisas e por isso que a mensagem foi dividida em três partes. Nós estamos falando da segunda parte. A primeira parte foi a visão do inferno. A segunda parte que nós estamos comentando é a parte que Nossa Senhora fala do seu Imaculado Coração. Ontem, analisando esta segunda parte da mensagem de Fátima, nós vimos a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sobretudo a questão das comunhões reparadoras do primeiro sábado do mês. Agora eu gostaria de falar, de um outro aspecto, ainda na segunda parte do segredo. Nós ainda estamos falando da segunda parte do segredo, que é exatamente a questão da consagração a Nossa Senhora e, sobretudo, a consagração da Rússia. Então, vamos recapitular. Nossa Senhora mostrou o inferno, ela disse, vistes o inferno para onde vão os pecadores, para salvar essas almas eu quero instalar no mundo, espalhar pelo mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Inclusive Nossa Senhora já tinha anunciado isso desde a segunda aparição, do dia 13 de junho, em que ela disse que o Francisco e a Jacinta iriam logo para o céu, mas que queria que a Lúcia ficasse aqui para espalhar pelo mundo a devoção ao Imaculado Coração. Agora, o que acontece é que, além do fato de que as almas vão para o inferno, Nossa Senhora aqui fala de algumas questões de, vamos usar a palavra, geopolítica. Ou seja, Nossa Senhora está falando aqui do que vai acontecer na história do planeta no século 20 e 21. E o que é que ela diz? Deixa eu ler para vocês a mensagem de Nossa Senhora. Se não fizermos o que ela está pedindo, ela diz assim, se não tivermos a devoção e não pararmos de pecar, ela diz, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. Nós estamos aqui durante a Primeira Guerra Mundial. E vai começar outra pior, que é a Segunda Guerra. Algumas pessoas dizem, mas a Segunda Guerra começou no reinado de Pio XII. Não. A irmã Lúcia esclarece. A guerra não começou com a invasão da Polônia em 1939. A guerra começou com a anexação da Áustria, que foi antes e estava ainda no pontificado de Pio XI. Então, ela diz assim, quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Isso aí aconteceu de fato, quando houve na Europa, no dia 25 de janeiro de 1938, um fenômeno da aurora boreal, que foi bem extraordinário e foi visto em muitos lugares onde geralmente não acontece esse fenômeno da aurora boreal. Pois bem, aí Nossa Senhora quer agora colocar o remédio para essas guerras, para essas desgraças que irão acontecer no mundo. E ela diz assim, para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Veja, nós já falamos da comunhão reparadora na homilia de ontem. Agora vamos ver essa coisa da consagração da Rússia. Nossa Senhora continua dizendo, se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer,
várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia e se converterá e será conhecido ao mundo, concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé, etc. Aqui termina num etc, porque aqui vem a terceira parte que nós iremos comentar amanhã. Então vejam que Nossa Senhora está dizendo que muito do que está acontecendo no mundo são os erros da Rússia. Você vai dizer assim, mas padre, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu, mas não foi a Rússia que provocou a Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha nazista. Sim, mas acontece que Nossa Senhora já sabia aquilo que nós só ficamos sabendo depois, que a Segunda Guerra, ela aconteceu deflagrada pela Alemanha, porque a Rússia, às escondidas de todos os seus aliados na Europa, estava armando a Alemanha. Por quê? Porque era plano de Stalin usar a Alemanha como navio de quebra-gelo, né? Ou seja, fazer Hitler e os alemães se desgastarem para então conseguir tomar posse da Europa. E se você for ver, de certa forma, o plano de Stalin deu certo, porque terminada a Segunda Guerra Mundial, metade da Europa era comunista. Ou seja, a Rússia conseguiu avançar o seu império comunista, com os seus erros, sobre metade da Europa. Então é a Rússia espalhando os seus erros. Né? É importante a gente entender isso e como Nossa Senhora tem aqui uma visão profunda, né, da geopolítica, vendo realmente que existe uma ideologia anticatólica, anticristã, anti-humana, podemos dizer, no comunismo e naquilo que é o sonho socialista. E Nossa Senhora está muito preocupada com isso. Aqui no Brasil, por nossa parte, Nossa Senhora também apareceu, né, um pouco depois, para recordar o perigo do comunismo sobre o Brasil. Nas aparições de Nossa Senhora das Graças, né, no município de Pesqueira, em Pernambuco, Nossa Senhora diz claramente que o comunismo quer tomar conta do Brasil e que nós precisamos nos converter. Ou seja, a mensagem é milagrosamente e assustadoramente idêntica. Como é que uma menina ignorante do interior, do sertão de Pernambuco, né, vai saber lá a mensagem que Nossa Senhora deu em Fátima para pastorinhos? Ela não sabia de nada disso e, no entanto, a mensagem coincide de uma forma prodigiosa. Então, onde é que está verdadeiramente o problema do comunismo e dos erros da Rússia? Veja, nós poderíamos aqui gastar muito tempo analisando as coisas, né? Eu tenho vários vídeos mostrando e falando do marxismo cultural no meu site e vocês podem dar uma olhada para terem mais detalhes a respeito desse assunto. Porém, eu gostaria de dizer uma coisa assim bem importante. O maior erro de todos que está no marxismo é o seguinte: o marxismo fez as pessoas abandonarem a verdade. Quando a mentalidade marxista toma conta de uma pessoa, a pessoa, ela desiste de buscar a verdade. Para o marxista não existe verdade, existem interesses, né? Deixa eu dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Quando você, lá na sala de aula da sua escola ou da sua universidade, ouve o seu professor dizer uma coisa assim. Vamos supor, a Igreja Católica
ela propaga a devoção a Maria, que é mãe, que é virgem, que é imaculada. Aí o professor diz assim: vocês já experimentaram ter uma visão crítica a respeito desses dogmas de Nossa Senhora? Bom, aí o aluno já começa a dizer: opa, espera lá, eu sou burro, eu não tenho visão crítica. Quem é inteligente e maravilhoso e crítico é o professor. Vamos ouvir o que o professor vai dizer. E o professor então diz: vejam, tudo isso foram mentiras inventadas pela Igreja Católica para subjugar a mulher. Para que a mulher ficasse somente no papel subalterno de mãe, para que a mulher fosse casta e fiel ao marido, que é o proprietário da mulher, e que assim a mulher se sentisse valorizada, quando na verdade ela está sendo oprimida, né, pela cultura de um patriarcado machista, chauvinista. Vejam, esse professor é marxista. Por quê? Porque em momento nenhum ele se perguntou se Nossa Senhora de fato é virgem, se Nossa Senhora de fato é mãe, se Nossa Senhora de fato é imaculada. Porque para os marxistas não existem verdades de fato. Para o marxista existem interesses, existem narrativas. Ou seja, não existe verdade. Para eles, o que existe é simplesmente o fato seguinte, que se você está abrindo a boca, você tem algum interesse com o que você está dizendo. O que eles não dizem para você é que, na verdade, é o contrário. Já que eles abandonaram a verdade, tudo o que eles dizem, você não pode perguntar se ele acha que aquilo é verdade ou não. Mas aquilo é somente interesse. Ou seja, não interessa a verdade, interessa o que ajuda a revolução. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se o cristianismo inteiro está baseado no fato de que existe uma verdade a qual nós devemos obedecer, o marxismo é realmente a cultura do pai da mentira, que é homicida desde o princípio. O pai da mentira veio para tirar dos seres humanos a busca da verdade. E ele então instaura uma visão crítica. A serpente no paraíso vai e diz a Eva: por que vocês não podem comer do fruto das árvores do paraíso? E a Eva diz: não, Deus não proibiu todas as árvores, proibiu somente essa. E a serpente diz: bobinha, você tem que ter uma visão crítica. Por que é que Deus proibiu você de comer dessa árvore? Ah, você não sabe, mas ele tem um interesse. Porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Pronto. Essa atitude da serpente é que é copiada pelos marxistas o tempo todo. Veja, eu não estou dizendo que isso é apanágio exclusivo dos marxistas, porque, é claro, gente mentirosa e interesseira tem na história da humanidade, né, aos milhões. Mas acontece que os marxistas erigiram isso em sistema filosófico, em jeito de pensar. Quando você entra na mentalidade marxista, você rompeu com a verdade. Porque eles dizem: não existe verdade, o que existe somente é interesse. Quando você começa a pensar assim, o cristianismo se fechou para você. Acabou. Porque o cristianismo é baseado na verdade. Por isso Nossa Senhora vem em Fátima dizer que nós precisamos fazer alguma coisa porque a Rússia está propagando os seus erros. Agora, claro, tem a questão de se a Rússia foi consagrada, se não foi consagrada, etc. Nós poderíamos dedicar um programa a isso, mas, veja, em última análise, quem tem que fazer a consagração da Rússia, já fez ou tem que fazer ainda, é o Santo Padre, o Papa, com os bispos do mundo inteiro. O que nós, fiéis, podemos fazer é entender quais são os erros da Rússia. E, portanto, fazer de tudo para que estas mentiras não levem mais almas para o inferno.
Então consagremos-nos a Nossa Senhora, consagremos-nos à verdade, né? Jesus disse aos seus discípulos na última ceia: eu os consagrei pela verdade. É pela verdade que nós seremos salvos. Então, rejeitemos, né, de forma claríssima esta ideologia que abandonou a verdade. Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, nos ajude e nos ajude verdadeiramente a livrar-nos de todo o mal, dos erros que a Rússia espalhou pelo mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.